Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vem trazer uma boa notícia. Ele venceu tudo. E quero compartilhar duas passagens. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 3 até o 8, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E também quero ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 24, os versos 36 até o 43, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Amados, que notícia fantástica, que notícia maravilhosa. Por isso que devemos também anunciar de uma forma incansável essa boa notícia. Que quantas pessoas não têm esperança, não conseguem crer, não experimentaram o verdadeiro amor ainda nas suas vidas. Eles precisam tomar conhecimento e Deus quer nos usar para isso. Como aqui podemos ver depois os contextos que Jesus enviou todos ali para anunciar, para levar a boa nova, a boa notícia para toda criatura. Porque todos estão perdidos, separados de Deus, eternamente devido ao abismo do pecado, devido à morte, porque o salário do pecado é a morte. Todos estão em morte espiritual. Mas Jesus, ele suportou as adversidades, todas elas, e venceu o mundo, o pecado, o inimigo, e venceu a morte, porque ele ressuscitou. Então essa notícia ela é tremenda, ela opera grandes milagres, ela tira a pessoa de circunstâncias, situações que são impossíveis dela sair de uma forma pessoal, individual, mas pela unção, pelo poder de Deus, pela presença do Senhor através do seu Espírito nas suas vidas, eles são erguidos, eles são restaurados, eles são transformados, começa uma nova história, uma nova vida começa a ser vivida. E essa vida, a vida que é vivida, essa vida nova, é a vida que venceu todos os obstáculos. Por isso que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo um dia, quando esse corpo se desfizer, o nosso corpo, ele diz: quem crê, mesmo assim, viverá por toda a eternidade. Ele vive e reina.
Mas isso é algo extraordinário. E aqui, Jesus, quando foi visitar os seus discípulos, eles estavam delirando, eles não conseguiam acreditar no que eles estavam vendo. E por isso que Jesus, na sua graça e misericórdia, foi visitar eles, conversar com eles, porque eles sabiam que de uma forma natural era impossível deles crerem, mesmo que ele tinha já relatado, contado a sua vida antes disso acontecer. Mas eles eram homens naturais, eles não eram ainda pessoas nascidas de novo. E o apóstolo Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura, porque não consegue entendê-las, compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que Jesus disse, eu vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para desvendar os nossos olhos, iluminar os olhos do nosso coração, para vermos Jesus, contemplarmos na dimensão do Espírito, numa dimensão mais elevada. Nós precisamos do Espírito. Por isso devemos desejar ardentemente o Espírito, a presença do Senhor. Ele irá iluminar os olhos do nosso coração. Iremos ver, contemplar Ele numa dimensão mais elevada. Iremos crer e teremos um futuro cheio de esperança. Veja bem, amados, aqui a importância de ele chegar ao extremo. Mostrou-lhe as mãos e os pés. Ele mostrou aonde tinha sido transpassadas as mãos e os pés pelos cravos. E aqui, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa que comer? É um mistério esse corpo de glória. Ele não mais estava aqui dependente do sangue, da substância. Agora tinha algo maior, glorioso. A glória de Deus tinha tomado aquele corpo e tinha vivificado, tinha restaurado, tinha ressuscitado um corpo de glória, um corpo glorioso. E aí diz, então lhe apresentando um pedaço de peixe assado e o pau de mel, e ele comeu da presença deles. Amados, essa notícia é tremenda e gloriosa. Ele venceu. Foi visto por diversas pessoas. Amém, amados? E nós realmente também precisamos anunciar essa boa notícia, para as pessoas tomarem conhecimento e vir a crer na sua palavra, nesse sacrifício perfeito, também experimentar uma dimensão mais elevada, uma qualidade de vida mais elevada, e ainda ser instrumento para estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus em todas as esferas da sociedade. Amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham tomar conhecimento que Jesus venceu. Muitas pessoas talvez você conhece, que se ama, que estão em dificuldade extrema, não estão conseguindo vencer os obstáculos, as barreiras, não estão conseguindo vencer a incredulidade, a indiferença. Várias áreas e setores da sua vida estão padecendo terrivelmente, sendo reprovados, estão retrocedendo, talvez, muitos setores da área de suas vidas, e eles precisam conhecer que o Senhor está aí através do seu Espírito, sua presença, porque Ele é o nosso ajudador. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo, e assim estarei convosco todos os dias. O Espírito Santo é o ajudador, Ele está aí para nos ajudar, nos auxiliar a sermos erguidos pelo seu poder e vencer também.
Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa notícia fantástica, maravilhosa, tremenda e gloriosa. Querido Espírito Santo, auxilia cada um, Senhor, que tem tido essa dificuldade, Senhor, de não crer ainda, Senhor, que o Senhor venceu todas essas lutas, turbulências, tempestades, que parecem são impossíveis de vencer, que eles possam vir a tomar conhecimento e crer e poder ser mais que vencedor também. Um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.